Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a estrutura de matriz e vetor. A matriz e vetor são estruturas matemáticas usadas para a gente controlar dados que vão para a memória. A gente já aprendeu o uso de variável. A variável, ela armazena apenas uma informação na memória com uma referência. Mas isso tem hora que não é suficiente para os nossos programas. Vamos lá. Em programação podemos utilizar então várias variáveis para armazenar dados. Mas e se a quantidade de variáveis for uma quantidade extremamente grande? Vai faltar identificação, rótulo, para a gente guardar todas essas variáveis, mesmo usando todas as variáveis possíveis. Isso começa a ser um fator complicador nos nossos programas, né? E aí a gente necessita então de uma estrutura nova. A estrutura seria a chamada estrutura vetor, para uma referência somente, ou a estrutura matriz. Vamos lá. A referência dessa variável que pode variar, chamada de vetor, ela usa informações de identificação, que no caso seria uma referência de identificação, um rótulo. Olha o exemplo aqui do X. Esse rótulo, essa identificação do X, permite localizar aquela estrutura. E nessa estrutura eu posso ter posições, como citado aqui. Então nós temos a primeira posição, por exemplo, que nem num gaveteiro nós temos várias gavetas, onde a primeira gaveta pode guardar um valor, a segunda gaveta guardar outro valor, na terceira gaveta guardar outro valor, na quarta outro valor e na quinta outro valor. Porque nessa estrutura, que é um vetor, veja, o vetor ele é constituído então de uma identificação e de um posicionamento. O posicionamento ele é colocado dentro da área de definição do vetor. Só que veja, o vetor ele tem o nome e também tem a quantidade. Para criar um vetor, int de x, o tamanho do vetor é a quantidade de posições que vai ser reservado na memória para guardar os dados. Cada posição começando a partir do 0 até chegar no número 1 antes do tamanho do vetor, que seja, por exemplo, de 0 até 4, tenho quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5 posições. Veja que a posição 5 do meu vetor não é usado. Ele é usado para identificar que acabou o meu vetor. Então ele começa a contagem a partir do 0. Na definição nós colocamos o tamanho do vetor. No caso seria o tamanho 5 para o vetor, né? Então tem 5 posições a serem criadas. Como eu falei para você, o x para mim aqui é o nome do vetor. E esse vetor então ele vai ter posições. No meu caso aqui é de 0 até 4. Vou ter quantas gavetas para poder guardar as coisas, pessoal? Eu vou ter 5 gavetas, onde cada uma delas é referenciado desse jeito. Olha só como eu posso guardar um valor nessas posições na linguagem C. X, abre colchete, 0, fecha colchete, igual ao valor que vai ser guardado nessa posição na memória, e aí eu fico com o valor guardado, ponto e vírgula. Mesma coisa para a gaveta 2, que seria a posição 1. X é a referência do meu vetor que foi criado, 1 é a posição que eu vou estar utilizando, 21 é o valor que eu vou guardar nessa posição, ponto e vírgula. X, né? Na posição 2, vou guardar o valor 17. X na posição 3, vou guardar o valor 5. X na posição 4, vou guardar o valor 12. Quando eu precisar desses valores, eu tenho que colocar a mesma referência e ele vai mostrar o valor guardado na memória, corretamente. Lembre, então, um vetor, ele lembra um sistema de gavetas, onde cada posição, cada referência, ela é rotulada por um número. Quando eu preciso chegar até a posição onde foi guardado o valor, eu uso a posição que ele ficou guardado. Por exemplo, a primeira informação foi 30. Se eu quiser ela de novo, eu tenho que colocar o índice igual a 0. Se eu quiser o valor 5, ele está na posição 3. Tem que colocar lá x, 3. Pensando dessa forma, para a gente ter um controle da entrada das informações no vetor, nós podemos utilizar um laço de repetição. Então veja lá, um laço de repetição é usado para mudar a posição de armazenamento. Eu coloquei aqui um esquema do lado, de um recorte, de um fluxograma, para vocês observarem isso.
Veja aqui que no meu laço, eu tenho o i, que eu vou usar como um índice, e ele também é o contador do laço. E, começando em 0, eu quero que ele faça a contagem até o 4. Então, i menor que 5, que é o tamanho do meu vetor. Contando de 1 em 1, i mais. Então, ele vai fazer um laço de repetição para poder guardar essas informações, pedindo então para o usuário entrar com as informações. Qual o valor? Vai sair essa mensagem na primeira passagem do laço. Quando o laço for igual a, o índice igual a 0. O índice igual a 0. E aí ele vai colocar aqui, x. Quanto que vale o i? O i vale 0. Primeira passagem, ele vai guardar na posição 0. Aí eu ponho o valor 30. O laço vai voltar, vai somar 1 ao índice e vai novamente fazer a pergunta. Qual o valor? O valor vai ser recebido pela variável, que agora é quanto que vale o i? Na segunda passagem ele acrescentou 1, de 0 ele foi para 1. Aí ele vai pegar a segunda posição. E aí eu vou colocar o valor 21. Laço de repetição, novamente, o i é igual a 0, enquanto i menor que 5, e ele acrescenta mais 1. Se era 1 mais 1, quanto que agora é o índice? É 2. E aí vai lá, qual a posição? Quer dizer, qual o valor? O valor é 17. Vou guardar 17 na posição 2. Laço de repetição novamente acrescenta 1. O x agora é 3. E ele vai guardar quanto? 5. Põe o 5. O laço de repetição novamente faz. Ele já vai acrescentar mais 1. De 3 passa para 4. E aí eu vou colocar quanto? Vou colocar o número 12. Digito 12. Aí ele faz o laço novamente. De 4 ele foi mais 1. O i agora vale 5. Atende a condição? Não. Então ele vai terminar o laço de repetição e ele armazenou nas variáveis as posições usando o laço de repetição. Para esse momento é isso, pessoal. Já continuamos.